Olá, investidor e investidora, tá no ar mais uma edição do seu Mover Voices, podcast semanal que apresenta para você sempre uma voz relevante do mercado financeiro. Você já sabe, eu nunca estou sozinho nessa missão e hoje participa aqui comigo o editor Mover, editor da TC Rádio, apresentador do Expresso da Manhã, Leonardo Levati. Uma honra, hein, Vini? Especialmente pelo tipo de convidado que a gente tem hoje aqui, vai ser um papo super legal, tô ansioso. Ah, eu também, tenho certeza. Desde que confirmou, a Margarete Ribeiro, nossa produtora lá da Bielândia, ela falou, tá tudo certo, já estou ansioso há algumas semanas. Consultor, mestre em finanças, palestrante, professor, uma referência para todo mundo que pensa em organização financeira, em mercado de investimento, Gustavo Cerbasi. Gustavo, que prazer ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado. Com essa apresentação toda aí, eu tô até mais com a responsabilidade maior aqui. Mas é uma honra estar com vocês também. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre essa história, sobre o meu trabalho. Feliz de estar aqui. Responsabilidade é nossa. E é legal para dividir, a comunidade do TC tem crescido muito. A TC Rádio completou há pouco 1 ano. E quando a TC Rádio era um projeto ainda começando, dando os primeiros passos, literalmente na primeira semana da rádio, a gente tentou conversar com diversas pessoas relevantes no mercado financeiro e uma das que aceitaram prontamente o convite foi o Cerbasi. Pô, Cerbasi, foi um prazer conversar com você há 1 ano atrás e agora presencialmente a honra é maior ainda. Então, e tanta coisa aconteceu nesse período, estava conversando com o Léo agora há pouco e, a minha sensação é que era mais tempo até. Tanta transformação, até do grupo TC aqui, as aquisições foram feitas, é impressionante ver o quanto que essa comunicação e toda essa estratégia cresceu em torno da marca TC. Por falar em comunicação, Cerbasi, você é uma referência nessa área financeira. Eu falei aqui, né, quando a gente pensa em organização, pelos livros, você é palestrante também, mas você sempre teve essa veia da comunicação muito forte. A gente estava falando aqui nos bastidores, você trabalhou na Rádio Transamérica. Foi. Chegou a trabalhar também na Rádio Globo. Foi. Por que você sempre gostou dessa área de comunicação? Geralmente o pessoal ou vai para a comunicação ou quer fugir da comunicação, vai para as exatas. Você juntou as duas coisas. Sempre foi um objetivo? Não, nunca foi um objetivo. Na verdade, eu sempre fui puxado pelas áreas de trabalho em que eu atuei. Eu acho que até hoje eu posso dizer que é a mesma coisa. Minha formação em administração pública. A administração pública não tem quase nada de finança, entende um pouquinho ali de dotações orçamentárias, a gente aprende muito sobre direito, mas quando eu terminei a faculdade, eu percebi que a maior qualidade que eu tinha era a redação. Eu entrei na Universidade de São Paulo, depois entrei na Fundação Getúlio Vargas, com notas que não eram suficientes para entrar, não fosse o quase 10 que eu tirei em redação nessas faculdades, era o meu ponto forte. E eu tinha colegas que, apesar de fazer administração pública também, fizeram trilhas alternativas, os cursos complementares, e alguns amigos foram para a área de finanças, e depois de formado, amigos me procuraram para ajudar nos trabalhos de finanças. Por quê? Porque eu era bom de finanças? Não, porque eu era bom de redação, mas nos trabalhos escolares, normalmente os das planilhas, com quem escrevia bem, normalmente tirava uma nota 10. O que aconteceu foi que eu comecei minha carreira numa consultoria de valuation, um assunto que eu não entendia nada até chegar no primeiro dia de trabalho. Fui contratado por saber traduzir planilhas, saber traduzir laudos, e os meus primeiros laudos foram muito bem avaliados. Então, rapidamente me contrataram para continuar nessa consultoria. Depois de um tempo, por até trabalho de consultoria, fui convidado a trabalhar na Universidade de São Paulo. Na época, a Fundação Estudo de Administração e a USP era uma coisa só. E lá eu comecei a trabalhar em consultorias que eram um pouco mais envolvidas com os clientes. Tinham cursos, tinham projetos de educação. E aos poucos eu fui assumindo algumas aulas. Não porque eu queria ser professor, mas porque um projeto na Bahia, por exemplo, o professor faltou, você assistiu a aula, foi bem na prova, consegue cobrir o professor até que ele volte no outro dia. Nas primeiras aulas também fui muito bem avaliado pela comunicação. Então, aos poucos, a carreira foi me chamando para fazer um mestrado, me chamando para cumprir algumas grades de horário de curso que os professores não queriam dar, né? Professor de finanças quer dar uma aula de valuation, de break-even, enfim, equilíbrio de fluxo de caixa. Agora, a contabilidade básica ninguém quer dar. Estatística ninguém quer dar. Como eu era um professor jovem, eu falei, cara, tá pagando bem? Eu entendo do assunto, fui um aluno nota 10 no assunto, vou dar aulas. E as aulas sendo bem avaliadas, eu percebi que tinham um buraco a ser preenchido. Como não tinha formação na área, eu era convidado a dar aulas nos cursos em que finanças não era algo tão relevante. Então, ia dar o módulo de finanças no MBA Marketing, no MBA Tecnologia, no MBA Comércio Exterior, cursos para advogados, secretárias. E eu percebi que as pessoas precisavam entender finanças, mas não do ponto de vista
técnico, e sim do ponto de vista prático. Na prática, o que eu tenho que olhar no balanço? Na prática, o que eu tenho que interpretar aqui no relatório? E aí que começaram a nascer as primeiras apostilas de curso em que eu usava exemplos das finanças pessoais para explicar contabilidade básica. Então, eu explicava ativos e passivos, não usando o balanço da Petrobras. Eu usava a declaração de imposto de renda dos alunos. Pô, que legal. E, de repente, eu vi a coisa crescer. A apostila virou livro, o livro foi bem avaliado. De repente, no lançamento do livro, me chamaram para falar sobre esse conteúdo na rádio. Foi quando eu comecei na Rádio Transamérica. Isso era que ano, Sebades? O livro foi lançado no comecinho de 2013. Foi escrito em 2002, mas em janeiro, fevereiro de 2013 eu lancei o primeiro livro, Dinheiro, o Segredo de Quem Tem. E foi nesse lançamento, aí tinha assessoria de imprensa da editora, um professor da USP, né, que está lançando um livro para as pessoas comuns, não para quem paga o MBA. Então tinha um argumento ali para o assunto ser falado na rádio. O que se percebeu rapidamente é que nos programas em que eu participava, como eu falava de dinheiro, como eu falava de aproveitar a alta taxa de juros do Brasil, o Ibope aumentava, a audiência aumentava. Então, o que aconteceu é que aí tinha o lado da minha postura também mais proativa. Eu falei, olha, essa entrevista foi boa, mas tem muito assunto que a gente não abordou. Dá para falar uns 4 ou 5 programas, eu preparo as pautas para vocês. E eu me ofereci para ser meio que colunista nos primeiros programas. E a gente percebeu que a audiência aumentava muito nesses dias. E aí, o resto foi seguir a onda. Mas foi nesse momento que você identificou uma demanda, que você teve convicção de que havia uma demanda e que era estratégico canalizar a tua energia para esse campo. Depois do lançamento do livro, porque até o livro foi meio que saiu meio a forceps. Meu editor falou, cara, essa sua apostila de curso tem que virar livro. Ele insistiu durante 8 meses para escrever o primeiro livro. Quando saiu, o principal livro brasileiro de finanças era o Investimentos, do Mauro Halford. E eu olhava para a capa do livro do Halford e via lá 100 mil exemplares vendidos. Eu falava, cara, o dia que eu vender 10% que esse cara vendeu, eu vou ser tão feliz. E, cara, o Dinheiro, o Segredo de Quem Tem, em um ano tinha vendido 10 mil exemplares. Eu me considerava um cara bem sucedido nos livros, com um ano de venda do livro. Só que ali começaram a vir os convites de imprensa. Eu acho que teve um diferencial que foi a postura proativa. Sempre que a imprensa me dava algum espaço, e eu tentava abraçar esse espaço da melhor forma possível, dava aula para 30 alunos numa sala de aula. Um programa de rádio eu alcançava 200, 300, 500 mil pessoas. Sim. Não tinha como negar. Só que eu sempre trazia algo mais. Olha, tem pauta que a gente pode aprofundar aqui, para o seu público vai fazer diferença. Então, um convite virava 2, 3 participações e aos poucos eu comecei a ser figura frequente nas rádios, alguns programas de televisão, sempre televisão com menor audiência no começo, mas foi ganhando volume com o tempo e principalmente isso fez com que meu livro ficasse mais conhecido. Com o livro conhecido vem as críticas, e as críticas ao primeiro livro fizeram nascer o segundo livro, e dali eu diria que o primeiro livro foi o mais difícil de escrever, que eu tirei tudo da minha cabeça, o resto foi respondendo a críticas e dúvidas dos leitores para criar um conteúdo mais aprofundado. E essas novas pautas viraram novos livros, ao todo são 16 livros. 16 livros. E as 10 mil cópias vendidas desse primeiro livro, hoje são 3 milhões de cópias distribuídas aí pelos 16 livros cuja autoria é Exato, sua, né? 3 milhões de livros, metade desse número é só o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Até hoje, na vendagem mensal que eu tenho, metade é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. É uma cauda longa bem forte. Praticamente todo mundo que se casa hoje recebe de presente o livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Eu já pensei para dar para uns 2, 3 casais amigos meus. Não, tem noivos que me escrevem falando, cara, ganhamos 3, você consegue trocar? Eu não sou livreiro, cara, eu só escrevi. Amor, olha a sua caixa postal. Agora, aproveitando o gancho que você acabou de colocar, Vini, isso te coloca numa situação muito relevante dentro do campo da educação financeira. E eu me arrisco a dizer que quando você chegou, se não tudo era mato, quase tudo era mato. Olhando para trás e fazendo um balanço da educação financeira no Brasil, qual arco você é capaz de construir e em que medida o amadurecimento da educação financeira também passa pela tua contribuição ao longo desses 16 livros? Eu acho que eu contribuí bastante porque Casais Inteligentes Enriquecem Juntos permaneceu 10 anos na lista dos mais vendidos da revista Veja. Cara, é difícil você entrar nessa lista. Eu fiquei 10 anos sem sair. Então, muita gente foi lendo e isso fez com que eu fosse chamado para programas de televisão, para programas de rádio, para eventos. Eu acho que vocês são jovens, mas durante 11 anos existiu no Brasil a Expo Money. Era um evento gratuito que percorria várias capitais brasileiras. Eu participei pessoalmente de 80 Expo Moneys. No total foram cerca de 100. E era um evento que a gente não recebia nada para participar. Simplesmente era um lugar em que a gente tinha os microfones ligados. Uma vitrine. Uma vitrine. E como o propósito era realmente transformar a sociedade e fortalecer o mercado de capitais, ali houve um grande movimento. Eu me tornei o keynote speaker, né, o principal palestrante da Expo Money, logo na 3ª, 4ª edição, e foi assim durante uma década também. Então tem uma grande contribuição, mas
Gente, a transformação que a gente vê no mercado financeiro não é por causa de um livro, não é por causa de um autor, não é por causa de um conjunto de ideias. Nós tivemos, lá em 2003, na época que eu lancei o livro, o presidente da Bovespa, na época, era o Raimundo Magliano Filho. Esse cara ralou muito para fazer o Bovespa vai até você, para levar o movimento de explicar para o público o que era a Bolsa, na praia, nos condomínios, nos clubes. Ganhou um grande número de seguidores ou de investidores na Bolsa, né? Pessoas físicas investindo na renda variável, mas também tivemos períodos difíceis, de crises que afastaram um pouco as pessoas. Então, vamos considerar a Bovespa, que virou BMF Bovespa, que virou B3, vamos considerar governo, né, nas várias secretarias, Secretaria da Previdência, Secretaria ela vai mudando de nome, né, mas quando a gente fala de direitos sociais, né, diminuir desigualdade, muita gente se debruçando para criar a educação financeira, que hoje é parte da Base Nacional Comum Curricular, ela é disciplina obrigatória em todas as escolas do Brasil, assunto que pouca gente conhece, porque por uma infelicidade muito grande, a educação financeira estreou na Base Nacional Comum Curricular junto com a pandemia estreando no mundo, em março de 2020, né, e ficou um assunto secundário. Mas nenhum pai vê no currículo do seu filho a disciplina educação financeira, porque ela é um módulo transversal. Ela está um pouco em português, um pouco em matemática, um pouco em química, física, mas ela está lá. E isso é resultado do esforço de muita gente, instituições, bancos, órgãos reguladores, CVM, Banco Central. Eu tenho orgulho de ter sido um dos generais desse exército de transformação, mas é um trabalho muito coletivo, não é um trabalho individual, não. Eu basicamente acho que fiz umas provocações que mostraram que havia um caminho e muita gente abraçou esse caminho. Claro que a gente vai falar dos livros que você lançou, alguns deles, né? Porque se fosse falar dos 16, mas vamos chegar nesse ponto dos livros daqui a pouco, ainda para continuar falando de educação financeira, porque é claro que houve uma mudança na sociedade, mas eu acredito, até pela conversa que a gente teve com outros especialistas aqui no Mover Voices, ou Sebase, que houve uma mudança também na estabilidade econômica do Brasil, que favoreceu as pessoas a olhar mais para o mercado, principalmente de renda variável. Salvo engano, acho que foi o André Perfeito, economista-chefe da Necton, que ele falou assim, poxa, quando você tinha juros na casa de 2 dígitos, 14% ao ano, o que você vai fazer na renda variável? Você vai tomar risco com a renda fixa, te pagando 14% ao ano? Você trouxe a visão aqui, acho que um pouco dos esforços que várias pessoas fizeram, né? Pensando na questão econômica do nosso país. Você acredita que o Brasil se desenvolveu economicamente para favorecer também para que os brasileiros conseguissem olhar a renda variável de uma maneira mais próxima, com mais desejo, para sair um pouco da sua zona de conforto também? Sem dúvida. Por volta de 2006, 2007, o produto número 1 de investimento no Brasil, não em volume, mas em CPFs, era a caderneta de poupança e, impressionantemente, o produto número 1 de crédito no Brasil era o cheque especial. Hoje ele está no 4º ou 5º lugar no ranking e havia muita coisa a ser feito. E não foi apenas a educação financeira que se desenvolveu nesse período, mas, por exemplo, o acesso à informação, à comunicação se ampliou bastante. A internet teve um papel interessante nesse processo de transformação, porque se a gente compara com outras sociedades, os Estados Unidos teve grandes transformações, mas não se transformou tanto quanto o Brasil nessas 2 décadas. Por quê? A educação já era mais uniforme naquele país. Já há 4 décadas que o pessoal já investia em renda variável, tinha muita gente esclarecendo. Nós tivemos uma educação financeira crescendo junto com a capilarização do acesso à internet, com o boom de redes sociais, YouTube, etc., e os influenciadores percebendo que havia ali uma oportunidade. Então a transformação foi radical. E hoje, se alguém está endividado no Brasil, e tem muita gente, se alguém sabe por que está endividado, a educação financeira já é presente. Há uma dificuldade de colocar em prática, porque talvez as pessoas se inspirem muito por um vídeo mais motivacional do influenciador, por alguma dica que foi legal, fala, pô, que burrada que eu faço exatamente o que o fulano está dizendo ali, mas fica muito no inspiracional. Eu acho que na próxima década nós já teremos jovens que estão tendo educação financeira mais estruturada nas escolas, colocando isso em prática na vida, e essa transformação que a gente viu nesses últimos 20 anos, que não foi pouca, vai ser maior ainda. Em que sentido? Podemos dizer que vai ser mais difícil investir, porque com muito mais gente investindo, as oportunidades se diluem, né? A informação chega rapidamente a muitas pessoas, então aquilo que rendia 40% ao ano não vai existir mais, né? Então uma boa oportunidade vai render 15%, talvez 20%, ou talvez até menos, se houver muita gente investindo. Mas além da dificuldade de investir, nós teremos uma facilidade para captar recursos com taxas de juros mais razoáveis. Não é só a casa própria com taxa de juros mais baixa, mas talvez um carro tenha uma taxa parecida, talvez o financiamento de um telefone, de um computador. Por quê? Porque
com um alcance maior daqueles que têm interesse no crédito e uma capilaridade maior de quem oferta o crédito, basicamente você tem mais eficiência no mercado. Então, podemos imaginar que o Brasil está indo no caminho das economias mais desenvolvidas, em que as taxas de juros são menores, mas o spread também é menor, e o processo de investimento ele se torna um pouco mais automatizado, no sentido de que ou eu estou muito ágil, ou eu opero o mercado para conseguir um ganho diferenciado, ou eu vou ter aquela lógica que, se você for para os Estados Unidos hoje, você vai contratar um plano de previdência, eles dizem, olha, você vai ganhar em média 6% ao ano no plano conservador, 7,5%, 8% no moderado, 9,5%, 10% no arrojado. E não sai muito disso, né? No ano ruim o cara perde 2%, no bom ele ganha 12%, mas ele tem uma previsibilidade justamente pela eficiência de mercado. E aí a gente pode entender que talvez seja um diferencial na vida das pessoas aqui para frente, ter um conhecimento maior sobre planejamento. Como que eu vou aproveitar essa volatilidade sobre o déficit do mercado para estar preparado para uma crise que eu sei que virá, para estar preparado para não financiar demais a minha casa própria, comprar a casa na hora certa, não no momento que eu caso, né? Então vou poder dar uma entrada de 60%, 70% e financiar por 4 ou 5 anos uma parcela menor que não desequilibre meu orçamento. A tendência é que com esse conhecimento, essa educação, até a desigualdade diminua, porque o acesso às oportunidades será cada vez mais capilarizado, cada vez mais eficiente. Serbaz, eu queria traduzir um pouquinho do que o Vini trouxe para a mesa com alguns números. É notório que nos Estados Unidos, mais da metade da população investe no ambiente de bolsa. Sim. 52% dos americanos estão nesse ambiente. Direto ou indiretamente. Direto ou indiretamente. Quando a gente volta a olhar para o Brasil, pegando os últimos dados da B3, a gente deve ficar em torno de 5 milhões de CPFs, o que proporcionalmente para o que é o Brasil ainda é muito tímido, mas já um senhor avanço em comparação com 5 ou 6 anos atrás. Sim. E ao mesmo tempo você tem o fenômeno dos criptoativos, que são uma classe específica de ativo onde muito brasileiro tem se assentado. Você Sim. tem uma quantidade, em alguma medida e proporcionalmente até mais expressiva do que investimento em bolsa em criptoativos. Sim. O que essas evidências revelam para o Gustavo Serbaz? Bom, primeiro que tem muita coisa para acontecer no Brasil, né? Os Estados Unidos chegaram onde chegaram hoje, mas com uma revolução do mercado financeiro acontecendo na década de 70, aquele movimento da Charles Schwab, que foi muito parecido com o movimento da XP no começo dos anos 2000 aqui no Brasil, provocando a multiplicação no número de assessores de investimento, escritórios e trazendo para as pessoas meio que uma porta de entrada para um universo que parecia ser muito elitizado. Isso aconteceu nos anos 70 nos Estados Unidos, estamos falando de 50 anos atrás. Há uns 10, 15 anos atrás, nos Estados Unidos, já houve um movimento muito grande da influência de planejadores financeiros na vida das pessoas. Não sei o quanto vocês convivem com a América do Norte, mas se você for abrir uma conta nos Estados Unidos hoje, você não abre a conta sem preencher um questionário que vai resultar em 3 fichas. Uma ficha com recomendação dos produtos de crédito que o banco tem para você, dos produtos de investimento e dos produtos de proteção, seguros e previdência. Então a coisa está meio que padronizada. No Brasil nós não temos esse padrão. Nós estamos começando, engatinhando no conceito de cadastro positivo, está começando o Open Banking, muita coisa para acontecer. Então dá para imaginar que muitas fintechs vão surgir, muita tecnologia vai substituir o que a gente usa hoje no Brasil, que nós já temos hoje talvez o sistema financeiro mais eficiente do mundo, com tanta mudança que a gente tem. Mas quando tiver investidor começando na renda variável com um perfil altamente especulativo, que é o típico investidor de cripto, ele vai ter um processo de aprendizagem, né? Porque cripto pode trazer resultados interessantes no curto prazo para quem opera, mas não serve para reserva de emergências, não garante o meu futuro. A gente pode entender que o mercado de cripto hoje é mais ou menos o que era o mercado de internet lá em 1997, 98. Você fala, cara, tá evidente que o futuro é a internet, tá evidente que todo mundo vai usar isso aqui, mas ninguém tem hoje ações da Alta Vista, do ICQ, do Orkut, né? As empresas foram substituindo. Então nós temos um mercado em consolidação, criptomoedas que irão substituir criptomoedas. Eu não duvido que eu e vocês estaremos todos usando criptomoedas para pagar nossas contas daqui a 10 anos, mas talvez não sejam as atuais, talvez não seja da forma que a gente está usando hoje. Eu vejo muita especulação em torno da moeda em si, e ainda estamos falando muito pouco sobre a grande revolução que é a tecnologia, o blockchain. Quem está ferrado são os cartórios. Cara, daqui a pouco eu não preciso reconhecer firma de nada, né? Você usou uma chave ali de segurança, pode passar o apartamento para o nome do outro que morreu o risco. Essa é a grande revolução. Muitos negócios vão nascer e muitos vão desaparecer por causa dessa agilidade. Tem vários processos, você vai emitir um passaporte. Cara, demora
10 dias para emitir um passaporte, para emitir um visto, às vezes fica 15, 20 dias no consulado ali. Com essa tecnologia, é questão de minutos. Então, essas transformações vão impactar muito nossa vida e muita gente vai ganhar dinheiro se souber entender que o melhor ainda está por vir. Eu acho muito interessante, muito oportuno a gente aproveitar a renda variável e entender que na renda variável há várias categorias. Eu posso até ter uma carteira conservadora só com ações, ou só com renda variável. Eu posso ter, por exemplo, fundos imobiliários e ações pagadoras de dividendos. Eu sou conservador. Eu não estou pensando na valorização da empresa, estou pensando no quanto ela vai me pagar o mês que vem na minha conta. Eu posso ter uma carteira moderada de ações que não pagam dividendos, mas são gigantões, bancos, Petrobras, Vale, as concessionárias de serviços públicos. E eu posso ter uma carteira arrojada com 5, 6, 10 criptoativos, sabendo que talvez desses 10, 6 ou 7 deixem de existir daqui a um tempo, mas os que vão sobreviver vão fazer uma fortuna na minha carteira. Para cada categoria ou para cada perfil de investimento, é preciso ter um certo preparo. Eu não posso cultivar expectativas tendo uma carteira de fundos imobiliários de dividendos, achar que eu vou ficar rico com isso. Eu não vou ficar rico. Eu vou ter certeza de renda. Eu não posso ter uma carteira de criptoativos e achar que eu estou com o meu futuro seguro. Eu posso dar o azar de, imagina... Ter uma Luna na carteira. Que derreteu. Ou uma Luna, ou até tecnologias que falham, né? Ainda há alguns aspectos a corrigir, de hackers, de perder chave, tem uma série de aspectos de risco relacionados a criptoativos que vão dar muita dor de cabeça para muita gente e vai ter solução para driblar esses problemas. Então, na prática, o que falta? Falta um pouco mais de autoconhecimento para que a pessoa saiba o que ela precisa no curto, médio e longo prazo, para que ela defina os investimentos dela de forma mais consistente. De longo prazo, cara, se eu tiver uma carteira arrojadinha aqui com umas ações com alto potencial, com os criptoativos e uns fundos de tijolo aqui altamente especulativos, cara, de repente eu vou ter um resultado muito interessante. Mas no curto prazo eu preciso ter certeza. Imprevistos vão acontecer, eu tenho que ter de onde resgatar esse dinheiro tem que estar na minha conta, pagando os imprevistos, então é renda fixa, aproveitando os altos juros que o Brasil oferece. O Brasil hoje, com essa bolsa depreciada porque nós temos empresas maravilhosas, mas o investimento estrangeiro não chega porque todo mundo tem medo dos nossos governos, né? Então nós temos uma bolsa depreciada. Com a renda fixa que nós temos, com o acesso à informação e aos investimentos que nós temos todos os ingredientes para fazer a melhor receita do mundo de investimento. Monta uma carteira mista, um pouco renda fixa, um pouco renda variável, um pouco cripto, um pouco fundo imobiliário. Você não encontra isso na Ásia, você não encontra isso na Europa. Você tem que ter um volume grande de investimento para montar uma carteira complexa como você monta no Brasil. E você pode, a médio e longo prazo, criar resultados muito interessantes com uma carteira que, neste momento, encontra pré-fixados pagando 15%, pós-fixados pagando 120% no CDI, que está na casa de 13%, e ações que para baixo quase não tem espaço para cair, né? É dali para cima. Então, a perspectiva para quem começa com investimentos hoje no Brasil é maravilhosa. As pessoas vão sofrer no curto prazo, tem turbulência, tem notícia de eleições, tem ativo que deixa de existir, o dinheiro vai embora, o dólar dispara, mas no longo prazo o Brasil promete uma recompensa muito boa para quem se envolver com esses mercados. Vini, eu contei 7 pílulas aqui. Não, essa sua fala me suscitou aqui umas 3, 4 perguntas. Eu vou ainda ficar nos criptoativos, porque acho que há uma sensação... primeiro, eu percebi que você é um entusiasta, né, do mundo dos criptoativos. Me parece assim... Eu sou estudioso. Não? Na resposta eu vou te dizer por que eu não sou entusiasta, mas manda a sua pergunta, vamos ver. Porque a pergunta era o seguinte, salvo engano, no último sábado, a Christine Lagarde, que é presidente do Banco Central Europeu, ela falou alguma coisa contra os criptoativos no seguinte sentido. Ela falou sobre lastro, que não é tão confiável assim, porque não tem lastro, é uma criptomoeda que você não sabe de onde vem o valor que ela tem. Ela tem o valor que alguém diz que tem e pronto. Então, o que eu ia te perguntar é o seguinte, geralmente, quem está no poder, quem determina a política monetária das principais economias do mundo, estão numa situação confortável para que chegue uma outra moeda, um outro sistema financeiro e substitua o atual. Quem está comandando o sistema atual tende a querer que a coisa fique assim mesmo. E eu percebo muitas pessoas físicas, muitas pessoas que estão fora desse jogo tradicional de política monetária, mais entusiasmada com criptoativos, vendo ali uma tecnologia do futuro. Como você citou bem a internet, né? Antes da internet, as empresas que viviam sem, talvez falassem, você vai colocar seus dados, sabe? Tinha uma resistência. E a internet, a tecnologia veio e superou tudo isso. Então eu queria saber como que você enxerga essa postura de alguma das principais autoridades monetárias do mundo, resistentes aos criptoativos, em paralelo com esse entusiasmo que vem de muitas pessoas que não fazem parte do sistema da política monetária atual. Bom, ela não está errada, né? Criptoativos não tem lastro, mas também dólar não tem lastro hoje em dia. O Banco Central de qualquer país do mundo imprime dinheiro e controla
a impressão com a inflação, com taxa de juros, enfim, lastro não é o que determina o valor de uma moeda hoje. Mas a aplicabilidade da moeda, sim. Teve um momento pessoal, eu publiquei nas minhas redes, aliás, deve estar ainda nos destaques do Instagram, uma viagem que eu fiz para a Bélgica no começo de 2020, que eu estava lá na cidade de Ghent, ela fica entre Bruxelas e Bruges ali, eu estava tomando um café numa cafeteria e de repente vi na vitrine lá, aceitamos bitcoins. Porra, cara, primeira vez que eu vejo isso, deixa eu conversar com a dona do café. Falei, cara, queria saber como que é esse processo de aceitar bitcoins. Ela falou, não, eu vou tirar esse adesivo, a gente não aceita mais, a gente aceitou por um tempo. Eu falei, por que abandonou? Ela falou, acho que entre 2017 e 2019, teve um movimento na Europa de cafeterias, lojas de roupas, salões de cabeleireiro, enfim, aceitarem pagamento em bitcoins. E muitos se adaptaram a isso, adotaram as maquininhas, e aí veio uma preocupação que eles não percebiam que queriam ter, que é a variabilidade da moeda. Tá, eu vendo, por exemplo, um carro por um bitcoin. Tá? Então eu recebi um bitcoin. Amanhã o bitcoin passa a valer metade. Eu não consigo mais fabricar um carro pelo valor que eu recebi, né? Mas aí na hora de vender, eu vou pôr na tabela que o carro passou a custar 2 bitcoins e percebeu-se que todos os negócios, pela variabilidade de qualquer moeda, teriam que ter uma atualização de preço frenética. E eles disseram, pô, não, mas a gente não é banco, a gente não é bolsa, não vai funcionar. E o mercado que tinha passado a aceitar criptoativos começou a abandonar. E nesse momento, a moeda que tinha uma aplicabilidade crescente, ela passou a ser um ativo tipicamente especulativo que muda de mão, que não é só nos criptoativos, você pegar um apartamento numa praia, Balneário Camboriú, quanto vale apartamento? Vale o que você pagou e o que o outro está topando pagar para você. Exato. Passa de mão mudando de valor. Agora você fala, cara, o preço do metro quadrado vale 10, 15 vezes mais do que num bairro nobre de São Paulo? Se o investidor acredita que sim, em algum momento algum investidor vai morrer com a brocha na mão porque vai aparecer uma outra praia com algum aspecto mais valorizado, menos adensamento populacional e vai valorizar mais e alguém vai ficar com o apartamento que pagou 10 milhões não conseguindo vender nem por 5. Criptoativos são muito voláteis, eles não têm aplicação prática, poucas pessoas conseguem comprar outras coisas com criptoativos, fica uma negociação, me comprei, agora não sei se vou conseguir comprar outra coisa com o dinheiro que eu recebi, mas nós sabemos que é uma tendência. Os governos, né, o comentário da Lagarde está muito mais associado com a preocupação que governos têm de perder o controle da situação, de não conseguir mais controlar o volume de dinheiro entrando e saindo do país, não conseguir controlar a regularidade de algumas operações, então pode envolver o crime. Então essa é a preocupação dos governos e por isso os governos jogam água no molho dos criptoativos. É uma preocupação legítima. Legítima. E que, sinceramente, eu não sei se é tão fácil de contornar. Você pode impor leis, você pode impor obrigações, mas se amanhã tem uma taxação do Bitcoin, vai se criar uma outra moeda, num outro formato, de um outro jeito. Sem taxa. Percebeu-se que é uma forma de você fazer circular o dinheiro de uma maneira equilibrada, onde existem não só oportunidades, mas necessidades também, né? O Banco Palma, lá acho que é de Fortaleza, né? Que era aquele banco comunitário, há muito tempo usava uma moeda própria. Não era cripto, não era digital, mas era uma forma de o dinheiro circular na comunidade sem ter o custo de ir para bancos, pagar imposto, emitir nota, enfim. A tendência é que se multiplique. Eu não me entusiasmo tanto com os criptoativos, justamente pelo fato de que existe a possibilidade de um criptoativo se tornar muito mais eficiente que o outro e um substituir todos os outros. É uma tecnologia em consolidação, com uma série de falhas sendo corrigidas, uma série de lamentações sendo corrigidas. Tipo, cara, teve gente que perdeu toda uma herança porque perdeu a chave, a assinatura, não consegue encontrar a sua wallet, enfim. Então, algumas lacunas serem preenchidas. Eu acho que nem a Lagarde está certa, não está certo o Warren Buffett, que falou há pouco tempo que não pagaria $25 por todos os criptoativos somados no mundo. Mas também não acho que eles estão totalmente errados, né? A comunidade que investe em criptoativos está se esforçando para manter um certo valor de algo, por exemplo, o Bitcoin, quanto está valendo hoje? $38 mil, alguma coisa assim? Na faixa dos 30, né? Tem um imã ali, 29 mil a 31 mil dólares, tem oscilado nesse intervalo. Mas se fosse 300 mil, mudaria a nossa vida? Não. Se fosse 30 centavos, mudaria a nossa vida? Não. Então, valor referenciado que foi justificado pelos investidores no passado, que tinha um custo de energia para criar o Bitcoin. A energia está ficando mais barata com o passar do tempo. Então, o quanto vale é algo que nós não sabemos, porque se ficar caro demais, eu parto para uma outra criptomoeda. Agora, você há pouco reconheceu, usando o adjetivo que o Vini colocou na mesa como carona, que é legítima a preocupação das autoridades monetárias pelo mundo. Mas você também reconhece a legitimidade daqueles que endossam a fuga das autoridades monetárias por meio dos criptoativos? Sim,
sim. Os criptoativos são uma forma de buscar eficiência. Eficiência. Se o governo impõe, por exemplo, tributação elevada sobre as empresas vão atuar na informalidade. Se você facilita, simplifica, diminui a burocracia, presta um bom serviço, elas voltam para a formalidade. Fala-se muito que no Brasil a gente paga muito imposto. Se a gente paga aí da ordem de 35, 40, é alto? Não sei, eu toparia pagar 55, 60 na Suécia. No Brasil eu acho que é caro 35, 40, porque a gente recebe muito pouco em troca. Então, a cobrança de impostos é um mecanismo de transmissão de riqueza, né, de quem pode pagar para quem não consegue produzir. Os criptoativos sendo regulados, na verdade, é uma forma de você tirar eficiência de um mecanismo que foi criado para dar eficiência no mercado financeiro, trocar moeda entre países de maneira facilitada, fazer compras de maneira ágil. O governo vem se esforçando, agora em março, se não me engano, houve aquele novo... Como é que foi aquela flexibilização do sistema de câmbio, permitindo transações até um certo valor? Enfim, os bancos podem abrir conta em moeda estrangeira no Brasil. Isso é uma tentativa de trazer uma eficiência para o mercado financeiro formal, que traz uma concorrência para o mercado financeiro informal, que hoje são os criptoativos. Sinceramente, eu acho que ainda é um mercado bem imaturo para a gente entender que é o futuro do jeito que está. Temos que ter criptoativo na carteira? Podemos ter, uma quantidade não muito grande, porque muita transformação pode significar que alguns ativos que eu tenho podem ter valor zero daqui a um tempo, alguns podem ter uma supervalorização, alguns podem ter sua tecnologia substituída. Eu vejo meus filhos estudando criptoativos, principalmente meu filho mais velho, com 15 anos, estudando sobre esse assunto, e eu me encanto, e eu valorizo e promovo lá em casa todas as condições possíveis para ele estudar esse assunto. Na minha carteira, de quem tem independência financeira, meu objetivo é que meu patrimônio mantenha a sua capacidade de compra, mantenha a minha capacidade de renda todos os meses. Eu não incluo na minha carteira criptoativos, por exemplo. Poderia pôr? Não. No meu formato, que mal entram ações na minha carteira, eu prefiro manter uma carteira mais previsível, sabendo exatamente quanto eu ganho cada mês. É uma evolução do conceito de carteira de viúva, né? Mas para quem está construindo patrimônio, talvez uma pimentadinha que você possa ter na carteira com um percentual direcionado para um criptoativo que está bem estruturado, está bem organizado, está com potencial de aumento de valor, pode trazer uns passos um pouco mais eficientes nessa construção de patrimônio. Vou tirar uma casquinha. El Salvador elevou o Bitcoin a nível de moeda em curso legal. Loucura ou ousadia? Loucura. Loucura porque é uma moeda volátil, é uma moeda de valor que muda muito com o tempo. Isso cria um caos na cabeça da população. Imagina as pessoas mais velhas tentando entender quanto custa um leite, né, em bitcoins ou não. Aí você tem que manter uma moeda paralela que traduza o significado, então tudo vai ser referenciado em dólar. Na prática, é pouco efetivo. A partir do momento que a gente conseguir uma moeda com aplicabilidade, ou seja, aceita em várias formas de consumo, serviço, indústria, educação, essa moeda ela ganha o status de poder ser aplicada ser adotada por um governo. Agora, você adotar pelo governo para forçar uma tentativa de estabilização, sendo que ela não depende só de oferta e demanda local, ela depende de oferta e demanda internacional, e num momento em que aparece um Elon Musk falando que comprou, a cotação sobe, depois aparece ele falando que vendeu, a cotação cai, isso torna a economia muito vulnerável. Então eu considero uma precipitação de El Salvador, apesar de ser um passo louvável. Num país pequeno, os desequilíbrios são mais fáceis de conter, né? Qualquer coisa você dá uma inundada de dólares ali e você equilibra a situação. Mas ficou para a história, né? El Salvador plantou aí sua sementinha na história aí, com certeza esse episódio vai ser lembrado por muito tempo. Quando seu filho virar professor, ele vai falar de El Salvador, né? Porque ele está estudando os criptoativos. Ô Cerbasi, eu queria pegar aqui o gancho para a gente falar de... Eu separei quatro livros, né? Nós separamos aqui para a gente falar ao longo da conversa. A gente vai elencando aqui os livros junto com os assuntos que a gente está tratando. Você falou agora sobre construção de patrimônio. Então eu queria pegar aqui o livro Cartas a um Jovem Investidor, que é o mais recente. Ele, na verdade, é um livro de 2009 que ele foi totalmente reescrito para se adequar ao que é o novo investimento para quem está chegando agora no mercado, né? Lá eu falava de tesouro direto, aqui eu estou falando dos criptoativos, das fintechs, enfim, é uma outra linguagem. Eu entrei no seu site, eu fui pegando ali meio que uma sinopse de cada um desses livros, né? E nesse especificamente, eu gostei da frase que diz o seguinte: é preciso saber diferenciar poupança de investimento. Não basta apenas guardar dinheiro. Para enriquecer, é preciso fazer com que ele se multiplique. Isso. E você falou um pouco agora
que, assim, pessoalmente, você quer que você pretende, né, nos seus investimentos, manter o seu poder de compra. Mas para quem está ouvindo a gente e não quer manter o poder de compra, quer aumentar esse poder de compra, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Você enxerga que o caminho é realmente a renda variável ou o caminho é um caminho de paciência, pouco a pouco, passo a passo, um misto das duas coisas? O que você pode falar para quem está acompanhando a nossa conversa e quer multiplicar o seu capital? Tem que tomar muito cuidado quando eu falo que o caminho é renda variável, né? Porque eu falo, é renda variável, a pessoa vai investir num ETF de Bovespa. É muito amplo, né? Não é exatamente isso. Renda variável é investir em empresas. O que gera riqueza no país são empresas. Então, se eu quero acompanhar o crescimento de um país, eu devo participar das empresas. Ah, mas eu não confio nesse país. Não, você não confia, você confia o quê nesse país? Você confia no mercado imobiliário? Tem fundo imobiliário. Alguns especulativos, alguns mais conservadores. Você não confia em nada no país? A gente entra de novo na categoria dos criptoativos, vamos pensar em algo global ou até em empresas fora do país. Mas quem quer construir riqueza tem que dissociar um pouco essa ideia de que, invisto na bolsa, eu ganho. Não, na bolsa, os que ganham, talvez boa parte estão tirando o resultado dos que perdem. É a eficiência do investimento na bolsa que faz eu ganhar. De onde vem a eficiência? Primeiro lugar, antecipação. Muita gente quer comprar ações de certa empresa porque nos últimos 5, 10 anos estão dando bom resultado, né? Pega a Itaúsa, por exemplo, né? Não é nenhuma recomendação de investimento, mas tem um histórico fantástico de pagamento de dividendos, é uma estrela da Bolsa. Todo mundo sabe que Grupo Itaúsa e Banco Itaú estão rebolando para lidar com os novos bancos digitais, com essas mudanças no mercado. Talvez sejam até capazes de lidar, mas há uma dificuldade muito grande de entregar um resultado como entregava no passado. Então não é porque eu vi no passado que eu vou investir no futuro. Eu tenho que, nesse momento que eu vou comprar ações, talvez começando com carteiras recomendadas, talvez começando com referências de alguns analistas, entender quais são as empresas que vão surfar o cenário mais provável que vem pela frente. Nós temos eleições pela frente. Vários candidatos existindo, está quase que aí uma concorrência tríplice, né? Bolsonaro, Lula, o Ciro aí um pouco atrás, mas dependendo de quem ganha, algumas empresas são beneficiadas com algum candidato, algumas são com outras, empresas que, enfim, vamos imaginar que um governo de esquerda é um pouco mais gastão, né? Então tende a pressionar a inflação, nossa, isso é ruim? Sim, mas talvez aqueça um pouco mais o movimento interno, então tem que entender o que é interessante no governo de esquerda. Um governo de direita talvez tenha um pouco mais de respeito do investidor estrangeiro, então traz dinheiro de fora, enfraquece a empresa nacional. Então tem que entender qual que é a empresa, neste momento que quer investir, que vai talvez ter um bom desempenho. Talvez eu escolha 4 ou 5 empresas interessantes e outras 3 ou 4 que contrabalanceiem, porque eu estou falando do cenário mais provável, né? Estou achando que a direita vai ganhar, mas se a esquerda ganhar, eu perco? Não, então você tem que ter o conceito de diversificação. Diversificação não é espalhar dinheiro, é você ter uma carteira em que, num cenário, a maior parte dos seus ativos ganham, você vai considerar que é o cenário mais provável, mas se acontecer um cenário reverso, um cenário contrário, você tem outros ativos que se beneficiam muito da perda dos demais ativos. Então, um compensa a perda do outro. Você não vai ganhar em todas as pontas, mas você vai ter um equilíbrio financeiro. Exatamente. Quer fazer um exercício? Pode abrir o site de qualquer grande instituição financeira que faz recomendação, banco, qualquer relatório de análise. Pegue as 10 empresas recomendadas. Já vê lá o upside, né, o potencial de alta. Aí tem lá a primeira, vai estar lá 20%, a segunda 18%, a terceira 13%. Aí vai ter no final da lista uma com -2, -1. Porra, eu vou ser idiota de investir numa empresa com potencial de perda? Não, na verdade aquela carteira é uma carteira recomendada, não é uma lista de ações recomendadas que você escolhe a que vai ganhar mais. Se você seguir a carteira, provavelmente para o cenário mais provável você está com um potencial de ganho interessante e com um potencial de defesa interessante também. Então, além da antecipação, tem o conceito da diversificação e tem o conceito da atualização, porque eu vejo muita pessoa me perguntar, Gustavo, quando que eu resgato um fundo de renda variável? Quando que eu vendo uma ação? O que é longo prazo, né? O que é longo prazo? Cara, todos os meses você tem que olhar para a sua carteira e comparar o potencial dos ativos que você tem com o potencial daquilo que o mercado oferece para você. E talvez todos os meses você tire uma ação e coloque outra, você complemente com algo novo. Você sempre tem que estar buscando o que é o melhor do mercado. Então, na prática, manter uma carteira, por mais que seja buy hold, né? Eu quero comprar para esquecer. Cara, mas você está com uma empresa que te rendeu 20% aí em 12 meses, tem um potencial de alta de 8%, o mercado oferecendo 4 ou 5 empresas com potencial de 15%, 20%, vai manter a sua empresa com potencial de 8%, por que não trocar? Então a atividade faz parte da carteira também. Entendendo isso, a gente pode sim dizer que renda variável é o caminho. Para a pessoa que se antecipa, para a pessoa que diversifica, para a pessoa que está sempre atualizando carteira, ou seja, tem um trabalho envolvido.
para quem investe em renda variável, que não é um trabalho diferente para quem investe em imóveis. Se você comprar um imóvel para alugar, esquece, daqui a 5 anos, vai trocando inquilino, seu imóvel está podre. Você não consegue mais alugar de novo porque não pintaram, não cuidaram, tem vazamento, tem porta quebrada. Agora, se você manter uma postura mais empreendedora, né, de acompanhar de perto o locador, ver se ele paga em dia, vai fazer uma pintura, você dá um desconto no aluguel, enfim, seu imóvel vai estar sempre legal. Então, com a carteira de imóveis sempre boa, você mantém o rendimento. Com a carteira de ações sempre em dia, você mantém seu crescimento. Eu acho que as pessoas têm que entender que o trabalho de investidor é um trabalho. Não é um esporte de fim de semana, não é um conjunto de dicas, não é ficar pensando um ativo para ver qual vai dar resultado. É muito difícil acertar desse jeito. Eu queria pegar carona no gancho dos livros e me ater ao Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Pelo seguinte, muita gente quando teoriza, pensa, conceitua o casamento, coloca em primeiro plano a dimensão do amor, do afeto. E, de fato, sem isso não tem sustentação. Mas, ao mesmo tempo, muita gente esquece ou despreza ou minimiza a questão do contrato social ou patrimonial que uma união pressupõe. Quando a gente fala de coração, Servaz, o quesito patrimonial é tão importante quanto o afetivo e pobre do casal que desprezar isso? Olha, o afetivo com certeza tem um peso a mais, porque você pode ter milhões na conta e se não houver sintonia, se não houver um acordo do que nós vamos fazer com esses milhões, como nós vamos viver, em algum momento esse casamento se desfaz. É muito comum a gente ver bons relacionamentos durante décadas se desfazerem, né? O casamento durou 15, 20 anos. Pô, como é que eles se divorciaram? Parecia uma família perfeita, né? Geralmente essa família que tem um divórcio tardio é uma família que só pensou no nós, né? Nós vamos ter filhos, nós vamos nos aposentar, nós vamos ter uma boa casa e aos poucos o eu foi desaparecendo. Quem que é o eu? São dois eus que se apaixonaram no começo da vida. Cara, eu gosto das coisas que você faz, cara, eu gostava de praia, você gosta de montanha. Dois eus diferentes somam experiências e vão tentar viver isso junto. De repente, quando só tem o nós, em algum momento alguém fala, pô, anulei minha vida. Não vivi. Não sou mais eu. Não sou mais eu. Virei uma esposa, virei um marido, né? Virei um chefe de família. Também tem casamentos que acabam depois de um tempo, esses já acabam mais cedo quando se esquece do nós, quando é tudo eu. Né? Eu tenho minha conta, você tem a sua, eu invisto, você investe, eu tenho meu happy hour com os amigos, você tem seu happy hour com amigos, eu faço minhas viagens, você faz suas viagens, então não é um casamento, é uma sociedade. Chega uma hora que cai a ficha e fala, cara, a gente tá só dividindo conta, não funciona. Então, casamento que só pensa no eu normalmente acaba cedo, casamento que só pensa no nós geralmente acaba tarde. O casamento ideal, considero 1 mais 1 igual a 3. Sonhos que eu quero realizar, sonhos que você quer realizar e sonhos que nós queremos realizar. Pode até ser que as finanças fiquem separadas, mas se os planos são conjuntos, se neste momento eu decidir fazer um sacrifício para realizar o sonho da minha esposa, porque eu acabei de realizar um sonho meu no semestre passado, tem esse sentimento de alternância, meio que estamos jogando um frescobol na praia, né? Estamos mantendo um jogo que a bola vai cada vez para um lado, mas eu estou fazendo o possível para o outro receber bem. Tem que haver uma substituição. Vou dar um exemplo, é um pouco complexo de abordar, mas pense que tradicionalmente, os mais jovens não vão concordar, mas o pessoal na minha idade, aqui entre os 40 e 50, vai concordar bastante. Tradicionalmente, o homem assume o papel de provedor na família, porque a mulher, por volta dos 30 e poucos anos de idade, ela quer ter uma carreira flexível pensando em ter filhos. Então, ela tende a colocar a carreira em segundo plano no momento que ela vira mãe. Isso é um desequilíbrio muito grande, porque alguém abdicou do seu conhecimento, da sua capacidade de transformar a sociedade, dos prêmios que a carreira pode trazer para dar suporte à carreira de um marido. Tá? Isso não funciona em todas as famílias, mas é a receita mediana. Acontece no maior número de famílias. Se essa for a receita até o fim, provavelmente nós teremos uma mulher frustrada no momento em que os filhos ficarem grandes, saírem de casa, ela falou, pô, e eu agora? Sou lavadora de pratos? Eu sou o quê? Né? Sou acompanhante do marido? Por outro lado, se o casal perceber que pelo fato da mulher ter valorizado a carreira do marido, talvez ele tenha prosperado de uma maneira que ele não faria sozinho, talvez seja uma boa ideia para ele, a partir do momento que ela começa a se desvincular dos filhos, começam a crescer e virar adolescentes, começar a pensar na carreira dela, uma reconstrução de carreira. Ela vai fazer uma outra faculdade, ela vai montar um negócio, ela vai criar um negócio complementar à carreira do marido, algo que comece incipiente, em segundo plano, mas que se perceba que quando a carreira dele começar a perder força, talvez seja o momento de colocar toda a força nesse negócio que foi criado por ela. Então, essa alternância de papéis, não está no livro que você mencionou, está num outro livro que eu escrevi sobre casais, que é O Segredo dos Casais Inteligentes. Essa alternância é muito saudável. Olha, nesse momento, topo fazer um sacrifício por você,
mas num próximo momento talvez eu mereça um sacrifício feito da sua parte. Falei em longo prazo, mas, por exemplo, em um momento da minha carreira, em 2004, eu abandonei a carreira de professor para abraçar a carreira de empreendedor. Montei uma empresa no Canadá. Só que minha esposa era uma das melhores vendedoras no mercado que ela trabalhava com implantes dentários, premiada, foi da terceira para a segunda para a primeira empresa do mercado. E ela falou, cara, mas é um sonho que você sempre teve, gosto do Canadá, vamos juntos? Vamos. Ela abandonou a carreira dela para abraçar a minha. Felizmente, o negócio não deu certo no Canadá. Se desse certo, a gente não estaria batendo esse papo aqui. Mas quando não deu certo no Canadá, a nossa volta para o Brasil aconteceu porque ela falou, vou acionar meus contatos, e ela voltou trabalhando, eu voltei desempregado. Ela nos manteve por 6 meses, e aí eu pude escrever meu segundo livro, que se tornou mais conhecido, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E eu posso dizer com certeza que a responsabilidade pelo sucesso do livro tem a ver com a dedicação da Adriana, tanto em abraçar a carreira em tipo Canadá, esfriar a cabeça, quanto voltar ao Brasil e permitir esculpir essa obra. Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, ele veio com muito capricho aí, que foi um livro... como era um livro para casais, e eu não sou formado em psicologia, eu falei, cara, o que eu não posso é fazer com que o leitor me procure para uma consultoria, eu vou passar vergonha. Então deixa eu fazer um livro que entregue tudo. Tudo. O cara tem que acabar o livro sabendo exatamente o que fazer e não vai me perguntar nada. Então não tem um fale com o autor no final. Então esse livro ele foi de uma grande entrega, por isso que ele é um livro dos mais vendidos até hoje. Olha, eu separei aqui um trecho também da sinopse do livro que fala o seguinte: a falta de dinheiro enterra sonhos. Só essa frase para mim já dá pra gente debater bastante coisa. Aí você diz, né? O charme do dinheiro está no fato de ele raramente se mostrar como o vilão da história. E aí, lendo um pouquinho lá, eu achei muito legal, porque você diz assim, às vezes, a pessoa quer ir num restaurante, o outro não quer. Aí fica parecendo que é falta de romantismo. Mas às vezes uma pessoa acha que dá pra pagar a conta do restaurante, só que a outra parte do casal acha que vai apertar no fim do mês. E aí acaba, não é mais romântico. E na verdade, acaba sendo a questão financeira o vilão da história, que se traduz na prática como falta de romantismo. Você dá uma série de exemplos. Falta de romantismo, você não me entende, só os seus sonhos são realizados. É sempre o você, suas ideias, sua família, né? A gente sempre remete a alguém o problema, né? Mas na verdade a questão é a falta de priorização do dinheiro. Por quê? Uma pessoa que quer ir a um restaurante pode não estar nem comemorando nada, mas ela pode entender aquele momento como a comemoração do fim de uma semana difícil, a comemoração de um período de trabalho intenso. Pode tentar fazer daquilo uma tradição. Então, na cabeça da pessoa, é uma tradição que aconteceu 4, 5 semanas seguidas, e de repente o outro fala, não, está custando caro, vamos parar com isso. Pô, mas na cabeça de quem queria almoçar ou jantar fora, não era o custar, era o quanto se celebrava. Nós temos que entender que todos nós fazemos grandes sacrifícios, eu, você, todo mundo que está nos ouvindo, nós fazemos sacrifícios em busca de recompensas. Só que por uma desorganização, nós não sabemos exatamente quais são as nossas recompensas. Quando a pessoa gasta muito com roupas, quando a pessoa gasta muito com futilidades, tudo isso é uma tentativa de se recompensar por algo. Ou porque estou trabalhando demais e quero me presentear, ou porque talvez meu marido trabalhe demais, né? Na cabeça da vamos colocar, de novo, eu estou jogando para o estereótipo, me perdoem mulheres, mas é um estereótipo que as pessoas entendem a explicação, tá? Mas imagine a mulher que o marido trabalha demais e a hora que ela está lá prontinha para ele ainda está fazendo hora extra no trabalho, ela fala, pô, mas eu quero então uma recompensa. Ir ao shopping comprar alguma coisa é uma recompensa, né? Então se ela compra uma bolsa, compra uma roupa, compra um sapato, ela se sente compensada pelo fato de tanto dinheiro estar sendo ganho na outra ponta e não reverter em momentos. Se isso vai se consolidando, vira doença, vira obsessão. Então, como que a gente muda esse quadro? Não é falando que está gastando demais. Tem que entender qual que é a recompensa da pessoa. Quando eu falo, vamos fazer planos, todo o planejamento tem que começar, e isso eu tenho o livro, Como Organizar Sua Vida Financeira, tinha curso, eu encerrei meu curso online para priorizar outros projetos agora, mas no meu curso, nos meus livros, eu sempre proponho às pessoas que, para começar a organizar as finanças, não comece a pontuar os gastos que se tem. Comece primeiro a idealizar os sonhos que faltam ser construídos. Quais são os sonhos? Independência financeira é um sonho natural de todo mundo, mas viajar todos os anos, manter a casa reformada, um dia morar numa casa de campo, dar uma mesada para os pais. Vamos organizar os sonhos e começar o planejamento pelos sonhos. Então, se eu ganho 1.000 por mês, 10 mil por mês, 100 mil por mês, não importa. Eu primeiro tenho que direcionar o dinheiro para os sonhos. Depois eu vou adotar um estilo de vida com certeza menor, mais compacto, menos custoso do que eu adotaria se eu não estivesse pensando nos sonhos. Então, vamos ignorar o planejamento. Hoje, qualquer pessoa que tem um dinheiro na mão fala, bom,
Quanto eu posso pagar pela moradia? O banco fala que eu posso gastar 30% da minha renda num financiamento. Se eu gastar no financiamento, no aluguel, 30% da renda, eu estou legal. O IBGE fala que eu posso gastar 15%, 20% da renda com o meu carro. Se eu gastar, estou legal. Mas o que o IBGE e o banco falam não é o que deve ser feito, é a estatística do que as pessoas fazem. E nós estamos vivendo num país em que metade da população está endividada. Se eu quero mudar a realidade, eu tenho que primeiro passar a construir sonhos e entender que o caminho para essa vida mais rica em sonhos é adotar uma vida mais simples em estilo de vida. Eu vou estar feliz de sair do apartamento com sacada gourmet para morar num flat compacto? Eu tenho que estar feliz. Eu tenho que ter o sentimento de que não quero ficar nesse apartamento num fim de semana, porque ele é mais apertado do que eu gostaria, mas já que eu tenho grana para viajar, para visitar meus amigos, para presentear, para jantar fora, eu vou curtir a cultura da minha cidade. Eu vou curtir uma vida mais rica em experiências. Então, esse é o conceito, uma vida mais simples para me permitir ter mais. E provavelmente esse mais vai fazer com que a pessoa trabalhe com mais produtividade, mais motivação, menos ansiedade. Os gastos dela são variáveis. Acontece um problema, ela cancela o fim de semana de passeio. Ela lida com o problema. Pô, roubaram, sei lá, a logomarca do meu carro importado. Né? Dor de cabeça, vai pagar o dinheiro ali. Mas tudo bem, você cancela um jantar e você resolve o problema. Quem tem um orçamento engessado não consegue isso. Então, tentando fechar o raciocínio, a lógica é que nós iremos ter uma vida de mais recompensas ou uma condição de mais celebração se percebemos que a gente tem que se antecipar aquilo que a gente quer construir. Toda compulsividade, todo gasto que não funciona bem para o outro, provavelmente é reflexo de uma recompensa que eu procurei, que se tornou um hábito, e a única maneira de mudar isso é encontrar recompensas mais importantes. Uma mulher que compra roupas com frequência, um homem que está sempre trocando de carro, vai mudar hábito se tiver um sonho sendo construído? Cara, você falar que a cada 2 anos vai ter uma viagem de lua de mel, ou que você vai pôr o seu filho num intercâmbio, numa faculdade no exterior, aquilo é algo que as famílias querem. Se os dois querem mesmo, com certeza eles vão mudar hábitos. Se for algo meio que forçado na negociação e um dos dois não quiser, hábitos não vão ser mudados. Então, falar sobre sonhos, falar sobre você está feliz, é algo que tem que ser frequente num relacionamento. Pô, que legal, hein? Muito. Agora, Serbassi, a pergunta é um clichê. A sua resposta não vai ser: dinheiro traz felicidade? Dinheiro potencializa a felicidade. A felicidade, bom, eu não vou dar aula de filosofia aqui não, tá? Mas o meu entendimento de felicidade, é o que eu ponho em prática na minha vida, é a frequência com que eu tenho alegrias na minha vida. Eu posso ter várias formas de alegrias, realizar pequenos sonhos, estar presente no momento que meu filho começa a andar, na fase que eu estou com meus filhos, agora adolescentes, acompanhar os jogos esportivos dos meus filhos, ver eles evoluindo. Então, eu tenho várias formas de ter alegrias na minha vida. Fazer um prato favorito, comer um prato favorito, enfim. Mas a frequência com que eu tenho felicidade, né, a frequência com que eu tenho alegrias na minha vida traduz a minha felicidade. Obviamente que se eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais condições de comprar ferramentas que me dão conveniência, que fazem serviços que eu faria manualmente, me permitem ter uma experiência com mais agilidade, mais conforto, mais conveniência. Então, o dinheiro potencializa minhas escolhas. Se eu não sei o que me faz feliz, se eu estou achando que ganhar mais dinheiro vai me fazer mais feliz, provavelmente eu estou com uma série de infelicidades na minha vida e se eu ganhar muito dinheiro, se eu ganhar um prêmio no Big Brother, na loteria, qualquer situação, provavelmente eu só vou aumentar o tamanho, desculpe a palavra, das minhas cagadas. O que está desequilibrado vai desequilibrar mais ainda. Porque se eu não estou feliz eu compro muita roupa, mas não consigo comprar de grife, eu vou comprar roupa de grife e vou desequilibrar o orçamento e vou quebrar minha família. Eu não vou saber encontrar essa felicidade. Então vamos entender que o dinheiro potencializa nossa capacidade de fazer escolhas. Pega estatística de ganhadores de loterias, de Big Brother, que aparece bastante. Pessoas que tinham alguns projetos interessantes a serem realizados, com um prêmio que ganharam, fizeram miséria com esse dinheiro, ficaram mais ricos e fizeram bem-estar em torno da região em que viviam. Aqueles que tinham uma vida meio fútil, ganharam o prêmio e ficaram mais quebrados depois do prêmio do que antes. Rapidamente perderam tudo. O que faltou? Faltou organização. É muito comum ver jogadores de futebol, né, que a grande massa vem de uma situação muito difícil, uma vida de limitações, de privações. A vida vai sendo conduzida normalmente por terceiros, né, o empresário, o padrinho, o empresário, o amigo do empresário, enfim. Quando essa pessoa começa a ganhar dinheiro, ela está tentando compensar o que faltou na sua vida. E aí, se não houve um bom planejamento, o cara termina a carreira depois de 10, 15 anos jogando, ganhando centenas de milhares de reais por mês, termina quebrado. Enquanto que outros que foram um pouco mais organizados e encontraram um caminho para vou fazer uma transformação, vou montar um negócio, uma ONG, algo que gere resultados ao longo do tempo. Esse com mais dinheiro vai fazer muito mais riqueza na vida.
Ô, Sebas, vou te fazer uma pergunta que também acho que é clichê, mas a resposta não vai ser. O que é a vida? Tô brincando, tô brincando. O que é a vida? Não, Será que estamos vivos aqui? Ou estamos num É, universo metaverso, paralelo? não é? É, o metaverso Não, aqui. mas é brincadeira. Será que eu morri naquela esquina e meu cérebro me guiou para outro caminho? Ô, Sebas, eu queria te perguntar o seguinte, agora sério, né? Porque por tudo isso que você fala, pela maneira que você explica as suas ideias, você acaba se tornando uma referência, uma fonte de inspiração para muitas pessoas. Como que você se enxerga nesse papel? Você quis ter esse papel algum dia? Ou você queria falar, olha, eu quero colocar minhas ideias aqui, eu quero contribuir com a sociedade, mas eu não quero pessoalmente ser uma referência? Porque as pessoas acabam idealizando. E nós não somos perfeitos. Temos ali nossas falhas e nossas virtudes também. Isso de alguma maneira é um peso para você ou você gosta de ser essa referência? Agora o termo da moda é influenciador digital, né? Você tem vários seguidores nas redes sociais, que eu fiquei estudando aqui antes da nossa conversa. Como que você lida com tudo isso? Bom, influenciador já acho melhor que guru, né? Sempre me chamaram de guru. Guru é aquele cara que fala, usa chinelo azul, né? Então, cara, eu posso falar uma bobagem e direcionar mal as pessoas. Espero que eu esteja influenciando bem. Não sou um cara que alimenta a fama. Tá? Vou até dar um exemplo. Durante 2 anos eu fui consultor do programa Encontro com Fátima Bernardes, na TV Globo. Nos bastidores me diziam que é a quarta-feira que a gente fala de dinheiro, é o momento do programa que tinha uma audiência maior. Me dava muito orgulho, mas eu percebi que por ser um programa voltado para a classe CD, a gente não podia falar de produto, não podia vender meu curso, meu livro, tal. Eu podia educar simplesmente. Era muito legal. Aquilo me dava fama. Eu saía do programa, chegava no aeroporto, Gustavo, te vi no programa, você estava com essa camisa, posso tirar uma foto, tá, não sei o quê. E todo lugar alguém me parava, nas padarias alguém sentava para tomar café junto comigo, não conseguia trabalhar mais no avião. E aquilo não me trazia resultados. Então, tem muita gente que vive da fama. Topa um convite para ser presença VIP num lugar. Eu acho isso horroroso, né? Tem esses aplicativos que falam, grava uma frase, o pessoal, a sua mensagem pode custar R$500, você ganha um dinheirinho. Cara, eu não gosto dessa futilidade. Eu gosto de transformar. Para mim é fantástica a ideia de que hoje nas redes sociais, eu gero um conteúdo gratuito. Esse conteúdo gratuito faz com que algumas pessoas se identifiquem com o meu trabalho. Por se identificar, quando eu convido para um projeto, vai ter uma semana também gratuita para você entender como vai funcionar meu curso, depois eu vou vender meu curso. O meu projeto online, que eu encerrei agora, semana passada, lancei a última turma do meu curso, é um projeto em que nós tivemos em 6 anos 40 mil alunos. Que legal. Um faturamento de mais de 90 milhões de reais. Né? Um número bastante impressionante, não veio para o meu bolso. Né? Pega que 20% disso é imposto, aí tem plataforma, segurança, enfim, cibersegurança, mas deu um bom resultado. Esse resultado financeiro é bom para mim, é bom para minha família, é bom para os meus sócios. Só que o que mais me faz feliz é saber que além dos 40 mil alunos que me pagaram um bom dinheiro por esse curso, nós tivemos 2,5 milhões de pessoas que participaram das etapas gratuitas e que tiveram grandes transformações e baixaram ferramentas, baixaram planilha. Isso para mim não tem preço. Saber que eu contribuí para o meu país e onde quer que eu vá, as pessoas vão me parar e me agradecer, isso faz uma diferença muito grande. Aconteceu aqui antes da gente começar a gravar. Aqui mesmo. Aconteceu aqui no TC. Encontrei ex-aluno aqui, é uma grande honra. Então não é pela fama, eu não faço pela... Me desconforta um pouco, não por mim. Eu acho legal a pessoa parar e me agradecer. Me desconforta que às vezes minha família está junto e às vezes é interrompido um momento, né? Minha filha está aproveitando, chegou num parque, uau, a gente está curtindo o momento e alguém vem, posso tirar uma foto na porta do parque aqui? Tem uma situação curiosa, a gente mora no centro de São Paulo, perto do Parque da Aclimação. Um dia de eleição, estava eu e minha família, todo mundo de mão dada, aquela família bem doriana, assim, né? Indo para a zona eleitoral, a gente atravessava o parque para chegar. De repente um casal passou pela gente, eu vi do canto do olho que os dois olharam para mim e voltaram. A mulher falou, desculpa, posso te agradecer? Aí o marido dela me abraçou e começou a chorar. Eu falei, caramba, que situação constrangedora. Aí ela ficou com a voz embargada, mas explicou, olha, eu tenho que te explicar. A gente morava no Rio Grande do Sul, a gente trabalhava num banco no Rio Grande do Sul e por ler o seu livro a gente começou a montar um projeto de mudar a nossa vida. A gente queria sair de lá. E montamos um projeto, foi complexo, então a gente decidiu se mudar para São Paulo. A questão é que a gente chegou em São Paulo ontem. Vocês são as primeiras pessoas conhecidas que a gente encontra aqui. Eu tenho a chance de agradecer. Aquele momento até eu me emocionei. Cara, e eu não sabia mais como responder. Então, esse tipo de resposta da transformação, ela é muito legal. 3 milhões e 100 mil livros vendidos. Eu não sei quantos foram pirateados, eu não sei quantas pessoas leram o livro, mas saber que muitas vidas foram transformadas é
é não só gratificante, mas é o que me move hoje. Vamos lembrar que eu conquistei minha independência financeira lá em 2005. Algo bem modesto, tá? A gente fala do R$ 1.000.000, mas eu tinha R$ 1.000.000 naquele momento. R$ 1.000.000 naquele momento me rendia R$ 3.700 por mês. Era pouco, em termos líquidos, né? Tinha inflação, tudo. Mas era o que custava a minha vida. E quando a gente saiu numa capa de revista, na Você S.A., como professor que ficou milionário, aquilo não estava nos planos. Jornalismo é aquela coisa assim, você se arrepende, né, do que você falou com o microfone ligado, o cara devia ter falado, cara, isso aqui é em off e tal, mas enfim, saiu uma informação, ela falou, posso publicar num box, né, escondidinho no canto da matéria ali? Falei, tudo bem, saiu na capa. 2005 era o ano em que a principal facção criminosa de São Paulo estava metralhando as bases da polícia, era um ano que todo mundo estava se escondendo, começou a vender carro blindado e tal, e eu saio em dezembro na capa da revista como professor que ficou milionário. Meu pai ficou preocupado, minha família ficou preocupada, e foi minha esposa que falou a frase que acho que direcionou toda a minha vida dali para frente. Ela falou, bom, na revista você explica como ficar milionário e você está dizendo que você é. Nós temos 1 milhão que não é nada, né? 3.700 de renda por mês, não muda a vida de ninguém. Mas, ou a gente gasta todo esse dinheiro que a gente tem agora para blindar carro, para aumentar o muro da casa, para se proteger, ou você ensina todo mundo a ser milionário e a gente some na multidão. Então, de lá para cá, minha missão é essa. É ensinar todo mundo a ter uma condição financeira saudável, não importa o quanto ganha. A pessoa que ganha um salário mínimo, que vive na comunidade, ela tem uma grande condição de transformação no país que a gente vive. A gente não está vivendo num país em que você não consegue plantar alguma coisa, ter resultado, você não consegue, você não tem mobilidade, você está vendo uma comunidade, a situação é difícil. Gente, o pessoal está pagando 700 a R$ 1.000 de aluguel na favela. De repente, com mobilidade, você encontra lugares que você pode viver, que o seu trabalho é valorizado, que você consegue pagar um aluguel mais barato, ter espaço, ter onde plantar sua horta. Então, é o que eu explico no livro A Riqueza da Vida Simples. O Brasil permite mobilidade, o Brasil é fértil, o Brasil é farto, o Brasil é previsível do ponto de vista climático. Tem uma série de condições. O povo brasileiro é um povo amigável, né? A gente fala muito de racismo, desigualdade, mas é um povo que abraça a causa numa condição de emergência. Vídeo que aconteceu na pandemia, o quanto a população se mobilizou para ajudar quem estava sofrendo. Então, é um país que permite transformações. Então, a gente tem que aproveitar essa realidade do Brasil e abraçar as transformações e construir riqueza com tranquilidade. Meu papel, hoje, com independência financeira, muito tranquilo, garantindo o futuro dos meus filhos, é fazer com que meus filhos deem continuidade a esse projeto da forma deles. Não quero que eles trabalhem com finanças, mas que eles entendam que o nosso papel, como uma família que se tornou bem-sucedida, é contagiar a sociedade para entenderem que há um caminho. Nós viemos do nada. Meu pai não me ajudou a comprar meu primeiro apartamento. Então, se a gente fez a nossa vida, há um caminho. Tá? Alguns fatores me ajudaram muito, minha educação, minha capacidade de trabalhar, mas enfim, eu acho que se todo mundo souber explorar o que está ao seu alcance, no Brasil, nós estamos numa condição melhor de prosperar do que em qualquer outro país do mundo. Muito legal. Olha, Léo, conversa boa passa rápido, hein? Tá voando o tempo. Tá, né? mas ainda dá tempo de mais uma pergunta. Eu queria então, da minha parte aqui, fazer uma última, que é a seguinte. A gente está vivendo um momento muito peculiar na história dos mercados globais e na economia mundial. Você tem a maior inflação das últimas 4 décadas no caso dos Estados Unidos e o mesmo fenômeno se dá na Europa. O próprio Brasil, no momento em que a gente fala, tem a taxa Selic rondando à beira dos 13% ao ano, bailando numa mesma pista com projeção de PIB na casa de 1 ou 1, alguma coisa por cento. A conta não sugere muito fechamento para esse ano especificamente. À luz da história, daqui a algumas décadas, como é que o Gustavo Cerbasi entende que vão se referir ao início dos anos 20 do século 21? Bom, eu acho que o principal fator de equilíbrio da sociedade daqui a 10, 15, 20 anos é o fato de termos educação financeira nas escolas hoje. Esse vai ser o principal fator de transformação da economia brasileira, não tenho dúvidas. Por quê? Temos inflação hoje? Temos. Não é uma inflação crônica do Brasil como era aquela dos anos 90, em que o mundo inteiro estava equilibrado e a gente estava não sabendo lidar com um problema nosso. A nossa inflação é importada. Nós sabemos lidar com a inflação, temos mecanismo financeiro e econômico para isso e também temos uma boa condição de autossuficiência em parte da cesta básica que o brasileiro consome. Nós somos produtores de alimentos. Nós temos uma indústria que é frágil, mas que produz parte do que a gente necessita aqui. É diferente de uma Alemanha, por exemplo, que depende do gás da Rússia e que se não tiver uma negociação com outro país, muda completamente o jogo ali. A gente não tem uma dependência total de algum recurso. Vamos falar que os fertilizantes aí são um ponto crítico hoje para o Brasil, mas até alternativa existe, né? Negociação, Canadá, Estados Unidos, enfim.
pagando um pouco mais, existe solução para esse Brasil. Então, o Brasil é um país que precisa de coordenação. Nesse momento, ele precisa de continuidade nos planos de governo, e isso não mostra... Eu sou um liberal, eu sou um cara de direita, mas eu acho que nesse atual momento, Lula ou Bolsonaro sendo eleitos, ou vamos até pensar num Ciro Gomes, que é a terceira opção que está chegando aí, que não sai dos 8% nesse momento, são pessoas que estão propensas a dar continuidade ao que acontece hoje no governo. A gente não vê propostas de rompimento com o que está funcionando, o que é positivo. Né, e mérito de equipe técnica, né, os ministérios que nós temos aqui. Então o Brasil aparentemente vai contar para o mundo nos próximos anos uma história de mais previsibilidade do que contava no passado. Então eu acho que a gente vai colher frutos muito interessantes disso. A próxima eleição acho que ela é crucial, não importa qual o resultado, para determinar a entrada de mais recursos estrangeiros no Brasil, e isso deve trazer uma consolidação de um aspecto que hoje ronda o Brasil, que é o porto seguro quando se fala de guerras, é o porto seguro quando se fala de crises no comércio internacional, né? Puxa, dinheiro vai de um lado para o outro, comida vai de um lado para o outro. O Brasil é o cara que tem dinheiro, é o cara que tem recursos naturais, que tem comida, que tem uma indústria a ser desenvolvida. Então é um país com potencial muito grande, não tem saturação. Eu sou um eterno otimista com o Brasil. Nós funcionamos bem nos últimos anos, apesar dos governos, né? Muita calamidade foi feita do ponto de vista política, mas a indústria nacional, a sociedade brasileira, de certa forma, nos últimos anos, nos últimos 500 anos, né? O Brasil funciona bem apesar dos seus governos. Isso tem a ver com a fartura, com a fertilidade, com a pluralidade que o Brasil tem dentro do seu tamanho, e mesmo assim conseguir manter uma certa coesão, um único idioma, uma cultura bem uniforme. Então, de certa forma, é um país forte. Está apanhando por quê? Por falta de crédito. Eu acho que nós temos daqui a 10 anos aquele Brasil que nós vimos na época do pré-sal, né, que recebeu todo o crédito do mundo, que recebeu toda a aposta do mundo. Em algum momento nós vamos comprovar que somos um país que merece aquilo que chineses estão percebendo que nós temos, né? Merece a atenção. Os chineses estão comprando indústria de celulose, fazendas no interior. Acho que daqui a pouco o mercado reconhece o Brasil como uma referência e um lugar onde dinheiro se multiplica e multiplica eficiência e qualidade, principalmente no agronegócio, né? Estamos falando de um Brasil que a gente conhece aqui de São Paulo. Quem visitar o centro-oeste brasileiro vê um outro país bem silenciosamente ali se desenvolvendo, e não é mais um país de capitais do leste, né, como a gente via alguns anos atrás. O Brasil rico é o Brasil do interior hoje, e acho que isso tende a se tornar a nossa cara definitiva. Para a gente encerrar, Cerbasi, acho que você trouxe uma visão muito legal de país, de mercado e também pessoal, né? Você contou bastante coisas pra gente, episódio legal, esse do casal do Rio Grande do Sul. E ao longo dessa conversa, me parece que você conseguiu realizar grandes objetivos, sonhos que você tinha ao longo da sua vida. Você é uma pessoa que impacta a vida de milhares de brasileiros por meio dos seus livros, dos seus vídeos na internet, dos seus cursos também. Você conseguiu a sua independência financeira. Me parece que você tem uma relação excelente com seus filhos, você comentou deles aqui algumas vezes, da sua esposa também. Quais são seus próximos sonhos? O que você ainda gostaria de fazer? O que falta realizar? Olha, essa é uma pergunta difícil para eu responder. É quase o que é a vida, né? Quase o que é a vida, porque eu passei muito tempo enxergando o meu futuro, construindo o meu futuro. Eu acho que o meu futuro hoje ele é muito presente. Eu quero viver com a máxima qualidade possível, não só a minha vida de pai, né, de filho, de amigo, mas viver da melhor maneira possível a minha capacidade de influenciar pessoas e educar pessoas. Se eu for eficiente nesse processo, eu meio que estou garantindo um futuro. Então, meus projetos são de eu me sentir gradualmente cada vez mais eficiente nesse processo de alcançar pessoas, de educar por diversos canais. Estou diminuindo amarras que eu tinha. Ter um curso online significa ter uma série de conflitos de interesse, né? Porque dependendo de onde você aparece numa rede social, você está tirando força do seu projeto principal. Então, deixei para trás esse curso online, eu me apresento mais leve para a sociedade. Meu objetivo é continuar transformando. Não tenho pretensões políticas. Antes que me perguntem se eu quero ser presidente, se político, senador. Não tenho pretensão política nenhuma. Até porque eu acho que eu faço muita política não precisando negociar minhas intenções em troca das intenções de outro. Estou abraçando causas que tornem as pessoas mais ricas no Brasil. Estou abraçando causas que tornem as pessoas mais educadas no Brasil. Estou abraçando causas que esclareçam as oportunidades que existem, porque são muitas. Tem gente que fala que falta emprego.
Para onde você viaja para o Brasil, depende, você encontra lugares que fala que não tem empregado. Tem gente que fala de falta de comida. No Brasil tem muito lugar ainda jogando comida fora. Tem lugar que se fala de falta de condições de vida. E o Brasil talvez seja um paraíso na Terra, levando em consideração clima, cultura, quanto a sociedade recebe bem seus vizinhos. Então, esclarecimento e ser um eco das oportunidades para o mundo, acho que é uma missão e grande sonho, que talvez meus filhos tenham a capacidade de transformar que eu tive ao longo da minha vida, que eles herdem isso, recebam bastão e passem adiante essa capacidade de influenciar, transformar, educar e tornar o país não, o mundo melhor. Eu sou brasileiro, mas o mesmo carinho que eu tenho pelos brasileiros, eu tenho pelo mundo todo. Eu não gosto dessa questão de fronteiras. Se a gente tornar esse mundo melhor, mais habitável, a gente vai estar tendo uma grande contribuição. Que legal, que bacana. Olha, um prazer imenso te receber aqui. Gustavo Cerbasi, consultor, mestre em finanças, palestrante, professor, educador financeiro. Olha, foi uma aula. Foi uma aula e um privilégio. Muito obrigado, Cerbasi. Prazer enorme estar com você, gente. Eu deixo o recado final aqui. Me seguir nas redes sociais. Claro. Estou sem vender curso, mas a gente sabe que ter seguidores, pessoas comentando nas redes, sempre é importante. Então, Gustavo Cerbasi no Instagram, meu canal no YouTube continua ativo. Todo o conteúdo que eu tiver de novo, vou jogar lá. Me sigam, curtam, comentem, critiquem. As críticas geram materiais novos, isso é importante. Que legal. Olha, quero agradecer meu parceiro que participou comigo dessa edição aqui do Mover Voices, Léo Levati. Foi bom demais, hein, Léo? Foi bom demais. Agradecer muito ao Gustavo Cerbasi e dizer que a gente espera, como produtor de conteúdo e como quem vive a educação financeira e a cobertura dos mercados diariamente, honrar e dignificar tudo que a gente já leu sobre você, de você diretamente. Foi uma senhora aula, tenho certeza que para nós e para quem escolheu acompanhar esse bate-papo. Obrigado. Contem comigo. Obrigado, gente. Obrigado, Cerbasi. Um agradecimento mais do que especial para você, investidor e investidora, que está aí do outro lado do fone de ouvido e acompanhou essa pouco mais de 1 hora de conversa muito especial, muito bacana. Olha, eu peço que você, se gostou, deixe o seu like aqui nessa transmissão do YouTube. Você que está acompanhando a gente pelo Spotify também, segue a gente aí dentro do Spotify. Na próxima semana a gente está de volta. Muito obrigado pela audiência de sempre. Valeu!